A ministração da palavra. Você que trouxe Bíblia, abra no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 10. Carta escrita por Tiago, irmão do nosso Senhor. Capítulo 4, nós vamos ler o versículo 10. Você que for encontrando, se você quiser se colocar de pé, para nós fazermos a leitura e orarmos ao Senhor. Tiago, capítulo 4, versículo 10. Vamos ler. O texto diz assim: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Vou ler novamente. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Alguma versão está diferente? Por favor. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Está um pouquinho coisas diferentes. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado, Deus. Porque nós não merecíamos estarmos aqui, mas estamos. Pela Tua graça. Verdade, Deus. Tua misericórdia. Nós te louvamos porque isso a nós é um privilégio. Deus, nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos do Teu perdão, precisamos da Tua misericórdia a cada dia. Ó Deus, por isso clamamos a Ti para que o Senhor venha nos ensinar uma vez mais. Para que o Senhor venha nos fortalecer através da pregação da palavra do Senhor. Oramos para que no nome santo do Teu Filho Jesus, o Senhor venha nos dar um entendimento da Tua vontade, venha nos dar a compreensão dos Teus propósitos. Senhor, e eu te peço que enquanto Tua palavra é pregada, opere um milagre em nossos corações. Sim, Deus. Abra o entendimento da Tua igreja e daqueles, Senhor, que ainda não entenderam a Tua vontade. Repreenda toda a ação de Satanás neste lugar. E que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade em nosso meio. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, nós vivemos em uma época em que este texto ele tem caído em descrédito. As pessoas elas não se humilham mais perante o Senhor. Vivemos em uma época de determinismo, onde para ser crente nós não podemos mais aceitar as lutas, nós não podemos mais aceitar o sofrimento. Por isso as pessoas nos ensinam a determinar, nos ensinam a profetizar. Nós vivemos em uma época de positivismo, onde não podemos mais pensar em coisas negativas. Ou melhor, nós não podemos encarar as coisas como de fato elas são. Uma época onde as pessoas vivem um relativismo, onde o certo e o errado para muitos dependem do ponto de vista de cada um. Por isso as pessoas não veem mais a necessidade de se humilhar diante de Deus. As pessoas não veem mais a necessidade de se derramarem diante do Senhor. Porque o certo e o errado, o bom e o mal depende do ponto de vista. Mas, queridos, não é assim que a palavra de Deus ela nos ensina. O livro de Tiago aqui, ele nos diz o seguinte, ele diz: humilhai-vos. Humilhai-vos. O Tiago aqui, ele nos mostra a necessidade de nos humilharmos diante do Senhor.
Queridos, o texto aqui ele não está falando para esperarmos os outros nos humilharem. Nós vivemos um evangelho onde as pessoas dizem: aqueles que são humilhados serão exaltados. Não é isso que a palavra do Senhor ela está nos ensinando. A palavra de Deus aqui nos diz: humilhai-vos. Eu e você devemos tomar uma atitude de nos humilharmos. E o se humilhar aqui, irmãos, não é de qualquer jeito. Não é em qualquer lugar. Mas a palavra de Deus nos diz: humilhai-vos perante o Senhor. Não é na frente de qualquer um. Não é diante de qualquer pessoa. Mas humilhai-vos perante o Senhor. E o texto nos mostra que não é uma humilhação vazia. Nós não devemos nos humilhar simplesmente porque devemos nos humilhar, porque Deus quer nos ver humilhados, não. Mas devemos nos humilhar esperando um fim. E qual é esse fim? O texto diz: humilhai-vos perante o Senhor, para que a seu tempo Ele vos exalte. Ou humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Amém. Queridos, para que esse texto ele se fixe em nossa mente e venhamos aplicá-lo em nossa vida, eu gostaria de falar com vocês sobre alguns pontos. Primeiro, eu gostaria de falar a vocês sobre o que é se humilhar perante o Senhor. Segundo, eu gostaria de falar sobre quando se humilhar. E para concluir, em terceiro lugar, eu gostaria de falar sobre o porquê se humilhar. Amém? Amém. E que ao tratar sobre esses pontos, nós devemos ter condições de aplicar esse texto e outros mais em nossa vida. Amém? Amém. Queridos, então eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta. O que é se humilhar perante o Senhor? Eu gostaria de, ao decorrer do que eu vou falar agora, explicar o que é se humilhar perante o Senhor. Mas, antes de falarmos sobre o que é se humilhar, devemos entender que autocomiseração não é se humilhar. O que é autocomiseração? É sentir pena de si mesmo. Irmãos, antes de eu falar a vocês o que é se humilhar, é muito importante que venhamos entender que quando nós sentimos autocomiseração ou sentimos pena de si mesmo, nós não estamos nos humilhando. Na verdade, estamos cometendo um pecado. Porque a palavra de Deus nos ensina a amarmos o nosso próximo, a termos misericórdia, a termos compaixão do nosso próximo, a não nos voltarmos para nós mesmos, a não termos pena de nós mesmos. Ter pena de si mesmo não é ser humilde, não é se humilhar perante o Senhor. Antes de falarmos sobre o que é se humilhar, eu gostaria de deixar bem claro também que se humilhar diante do Senhor não é andar cabisbaixo, não é andar triste, não é andar como Chaves quando as pessoas vão para Acapulco. Não. Queridos, para se humilhar, a palavra de Deus diz que nós devemos nos humilhar perante o Senhor. Hoje em dia, muitas vezes, fazemos como os fariseus. Os fariseus, quando eles iam jejuar, eles para se mostrarem, para mostrar que eles estavam jejuando, eles se contristavam diante das pessoas. Eles andavam com cara de tristes, eles não penteavam o cabelo, eles andavam com a barba mal feita, com remela nos olhos. Eles andavam de uma maneira que as pessoas viam que eles estavam se humilhando. E Jesus disse que os
tais, eles recebiam dos homens as suas recompensas. Humilhar-se não é andar cabisbaixo diante das pessoas. Então eu volto à pergunta: o que é se humilhar perante o Senhor? Queridos, para responder a essa pergunta, eu gostaria de meditar com vocês no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. E eu gostaria que você abrisse aí. Se você não conseguir abrir, que você preste atenção na leitura, amém? Filipenses, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 5 a 11. Se você não conseguir ler, você anote aí, se trouxe caneta, para depois você lê. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Você quer entender o que é humilhação? Então nos voltamos para o exemplo que Jesus nos deu na cruz. Você quer entender o que é se humilhar perante o Senhor? Então nos voltemos para a atitude de Jesus na cruz. Louvado seja Deus. Nos voltemos para o texto de Filipenses capítulo 2 que nós acabamos de ler. Queridos, com esse texto nós aprendemos primeiro que se humilhar é se esvaziar da sua glória. Se humilhar é se esvaziar da sua glória. Jesus, sendo igual a Deus, se permitiu ser servo. A sua posição não o impediu de servir. Queridos, sua posição não o impediu de fazer a vontade de Deus. Ou seja, se humilhar é permitir que a sua glória, se humilhar é permitir que a sua posição, se humilhar é permitir que aquilo que você considera importante se submeta aos propósitos de Deus. Um exemplo também de humilhação nós podemos ver na mulher que entra na casa de Simão e o seu cabelo, que era a sua glória, ela usa para enxugar os pés de Jesus. Podemos ver o exemplo de humildade na atitude do centurião que manda os seus servos irem até Cristo, para que Cristo liberasse uma palavra para que uma pessoa que estava doente fosse curada. E quando Jesus se dispõe até a casa desse centurião, esse homem diz: Senhor, não precisa vir. Eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu não sou digno de que o Senhor venha até debaixo do meu teto. Como você, como o Senhor, eu sou sujeito à autoridade. Apenas uma palavra que o Senhor liberar, apenas uma palavra é o suficiente. Nós vemos a humildade de um centurião, um homem que era líder de um exército. Um homem que poderia a qualquer momento vir e impor a autoridade dele e falar assim: ó, você vai até lá na minha casa e curar meu servo que está doente. Mas não, ele pede a Jesus. Ele pede. Como eu disse, se humilhar é deixar de lado a sua glória. Deixar de lado aquilo que você tem como algo glorioso, algo bom, algo excelente, e submeter isso à vontade de Deus. Está dando para você entender?
Queridos, quantas vezes nós consideramos a nossa opinião importante? Quantas vezes consideramos os propósitos que fazemos durante a nossa vida importante? Quantas vezes consideramos a nossa vida como algo importante? Você quer se humilhar diante do Senhor? Então submeta isso que você acha importante a Deus. Isso é se humilhar. Isso é você falar assim: Deus, eu deixo de lado a minha glória, eu deixo de lado a minha vontade, eu deixo de lado os meus planos, os meus propósitos e me submeto ao Senhor. Aleluia. Segunda lição: se humilhar é não considerar nossa vida superior à de outros. Irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus veio a este mundo e Ele se fez semelhante aos homens. Não é isso que o texto diz? Sendo igual a Deus, não teve por usurpação, não teve por glória o ser igual a Deus. Antes despojou-se, aniquilou-se a si mesmo e veio a existir de forma humana. E semelhantemente aos homens Ele serviu. De maneira semelhante, Ele se fez semelhante aos homens. Ou seja, você quer se humilhar perante o Senhor, então não se considere superior aos outros. Se você quer se humilhar perante o Senhor, não se considere inferior aos outros. Jesus ele não fez-se igual. Aliás, Jesus ele não se fez inferior, ele não se fez superior, mas o texto diz que ele se fez semelhante aos homens. Louvado seja Deus. E isso nós aprendemos que nós não devemos nos considerar superior aos outros. Aleluia. Queridos, com isso nós aprendemos o seguinte: você passa por uma dificuldade, o irmão que está do seu lado também passa. Você passa por algo que é difícil para você, entenda que existe alguma pessoa que está próxima a você que também passa. Nós temos o costume de muitas vezes passar por uma dificuldade e achar que a nossa dificuldade é maior do que a dificuldade do nosso próximo. Nós muitas vezes achamos que os nossos problemas são maiores do que os problemas do nosso próximo. Ou muitas vezes nós temos algo e achamos que aquele algo é melhor do que aquele outro algo que o nosso próximo tem. Mas o texto aqui nos mostra que, assim como Jesus, nós não devemos nos colocar numa condição em que venhamos demonstrar que somos melhores ou superiores aos outros. Não. Devemos agir como igual. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo, para você entender do que eu estou falando. Uma certa vez eu estava trabalhando, eu trabalhava com um rapaz e a gente conversava muito, a gente debatia muito. E esse rapaz, ele achava que Deus era injusto. Ele não falava assim, Deus é injusto, mas os comentários, as coisas que ele tentava falar para tentar defender alguns posicionamentos que ele tinha, ele tentava sempre falar que Deus era injusto. E nós conversando sobre Deus, conversando sobre a justiça de Deus, falando sobre o pecado do homem, ele falou assim: você acha justo pessoas que nascem com alguma deficiência, pessoas que nascem às vezes sem perna, sem braço, você acha justo? Se Deus é justo, por que essas pessoas vão para o inferno? Se você acha justo essas pessoas que de repente, homens que não conseguem gostar de mulher, mas gostam de homens, porque ele não se enquadra dentro do padrão bíblico, você acha justo ele ir para o inferno? Mulher que tem dificuldade para se relacionar com homens, mulher que se envolve com outra mulher, você acha justo ela ir para o inferno?
por ela não se enquadrar dentro da Bíblia? E quando ele começou a falar algumas coisas semelhantes, eu olhei para ele e disse o seguinte: falei, meu amigo, me diz uma coisa, você é melhor do que essas pessoas? Não, eu falei, mas você está falando para mim que você é melhor do que elas. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu falei, mas é o que você está falando. Pensa o seguinte: quantos homossexuais deixaram o homossexualismo para servir a Deus? Quantas lésbicas deixaram o lesbianismo para poder servir a Deus? Quantos aleijados aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Quantos cegos, quantos surdos, quantos mudos se converteram ao Evangelho? Queridos, Deus Ele trata com o homem de acordo com a realidade de cada um. Eu não sou melhor do que uma pessoa que tem uma dificuldade. A pessoa tem dificuldade. Só que na realidade dela, na posição de vida dela, Deus vai tratar com ela. Deus vai dar condições a ela de ela se voltar a Ele. Mesmo pessoas que têm deficiência mental, Deus Ele é poderoso para se revelar a essa pessoa na realidade dela. Então por que eu e você vamos ter pena dos outros? Porque somos melhores? Porque nos sentimos superiores? Não, não somos. Devemos aprender a ter atitude de humildade. Devemos aprender a nos humilharmos perante o Senhor, a ponto de não acharmos que somos melhores do que os outros, a ponto de tratarmos as pessoas como iguais. Se você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, entenda, outros também podem aceitar. Você não é melhor do que ninguém. Amém? Amém. Ou seja, o que eu aprendo com Jesus? Jesus ele não olhava para ninguém como inferior, como coitadinho. Você já reparou que às vezes a gente quer ser mais bom do que Deus, irmãos? Nossa, mas coitadinho, está passando por uma dificuldade tão grande. Irmãos, quando eu era mais novo, eu olhava para as pessoas e às vezes eu tinha dó de todo mundo que eu via. Não que eu me sentia superior, não. Mas eu tinha dó porque eu achava que as pessoas eram coitadinhas, eram incapazes. Às vezes eu vi um irmão fedidinho, feinho, eu falava, nossa, irmão, coitado desse irmão acho que vai casar nunca. Irmão feio, fedido. Aí quando às vezes alguém parava para falar da história do irmão, eu falava pro irmão, nossa, que irmão safado, sai pegando todo mundo por aí. E eu ficava assim, nossa, achava que o irmão era de boa, né? Tá dando para entender? Às vezes a gente acha uma coisa, mas a verdade, queridos, é que às vezes a gente quer ser mais bom do que Deus. E isso não é ser humilde. Ser humilde é entender que as pessoas não são inferiores a nós e não existem pessoas que são superiores a nós. Devemos tratar as pessoas como iguais. Eu escrevi uma frase porque eu sou muito espiritual, né, Léo? Eu escrevi uma frase que diz assim, ó: a humildade acaba quando achamos que somos o centro do universo ou quando agimos como se não fizéssemos parte dele. Não tem como se humilhar perante Deus quando você acha que você é a última bolacha do pacote. Também não tem como você se humilhar perante o Senhor quando você acha que o mundo conspira contra você. Queridos, você não é o centro do universo. E você não é um ser superior para estar à parte do universo. Está dando para entender? Então que nós venhamos entender que somos iguais aos nossos irmãos. A luta que o seu irmão passa, você também passa. A luta que você passa, o seu irmão também passa. A alegria que você sente, o seu irmão também tem condições de sentir. Que nós não venhamos inferiorizar os problemas dos outros e não venhamos supervalorizar os nossos problemas. Amém? Amém. Terceira lição que eu aprendo sobre o que é se humilhar com esse texto que nós lemos é que se humilhar é fazer a necessidade dos outros
ou em nosso caso, fazer os propósitos de Deus maior que a nossa própria necessidade. Ou seja, se humilhar perante o Senhor é fazer com que a sua necessidade, ou a necessidade do seu próximo, seja maior do que a sua. Se humilhar perante Deus é fazer com que os propósitos de Deus, a vontade de Deus, seja maior do que a sua própria vontade. Louvado seja Deus. Irmãos, o texto diz que Jesus ele despojou-se, ou esvaziou-se, ou em algumas versões, a Bíblia diz que ele aniquilou-se a si mesmo. Já viu que palavra forte? Você já viu isso em alguma Bíblia? Ele aniquilou-se a si mesmo. É muito forte essa palavra, não é? E por que Jesus ele aniquilou a si mesmo? Jesus ele aniquilou-se, primeiro porque Jesus ele fez a vontade do Pai superior à sua própria. Não é isso que nos ensina a oração do Getsemane? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E o texto diz que ele era inferior ao Pai. Não, a Bíblia diz, sendo igual a Deus. Mas ele se humilhou a ponto de orar, Pai, se possível, passa de mim. Mas se não for possível, seja feita a tua vontade. O texto de Filipenses continua, sendo igual a Deus. Sendo igual a Deus, ele se humilhou a ponto de orar, se possível, Pai, eu me submeto à tua vontade. Eu não quero beber esse cálice. Eu não quero me afastar da tua presença. Eu não quero estar diante do Senhor. A morte física, eu até passo por ela porque isso é fichinha. Os meus apóstolos um dia eles enfrentarão a morte assim como eu vou enfrentar. Então isso para mim é fichinha. Mas a agonia de se afastar da tua presença, a agonia de ficar separado de ti, a agonia de sentir o pecado sobre mim, de se fazer maldito naquela cruz. Eu não quero passar por isso. Se possível, passa de mim este cálice. Todavia, eu me submeto, seja feita a tua vontade. Louvado seja Deus. Amados, essa é a atitude de humildade. Fazer a vontade de Deus maior do que a nossa própria vontade. E por que Jesus ele fez a vontade de Deus maior do que a sua? Porque Jesus ele fez da necessidade do homem a sua prioridade. Por que Jesus morreu na cruz? Para te salvar. E aquela dor imensa. Estou falando assim, está na ideia? Ele suportou por amor a mim e a você. Louvado seja Deus. Ele fez da sua necessidade prioridade. Por quê? Porque ele foi humilde. Você quer ser humilde? Coloque a vontade de Deus antes da sua vontade. Coloque as coisas de Deus como prioridade para a sua vida. Você quer ser humilde? Você quer se humilhar? Faça da necessidade do seu irmão. Coloque a necessidade do seu irmão antes das suas. Irmãos, a palavra de Deus diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Só que muitas vezes nós disputamos para ver quem passa por mais problema. Nós disputamos para ver a luta de quem é maior. Só que nós, para nos humilharmos, para falarmos assim, Senhor, eu não sou nada, e eu não sou nada a ponto de nem me prender nos meus problemas, eu vou servir o meu irmão. Eu vou fazer a necessidade do meu próximo maior do que a minha. Eu vou deixar de lado as minhas questões. Eu vou deixar de lado os meus problemas para dar assistência ao meu irmão, ao meu próximo. Está dando para entender? Foi isso que Jesus ele fez na cruz. Amém? Amém. E é nesse ponto que nós aprendemos o que é a humildade. Irmãos, nós falamos aqui um pouquinho sobre o que é humildade. E eu gostaria de falar a vocês, aliás, eu falei sobre o que é se humilhar.
E eu gostaria de falar a vocês quando se humilhar. Você já se perguntou? Tudo bem. A Bíblia diz: humilhai-vos perante a mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, ou para que Ele vos exalte. Mas, irmãos, o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 9, ele nos mostra algumas atitudes de humildade. Eu vou ler aqui. Tiago diz assim: senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, para que Ele vos exalte. Irmãos, ao ler esse texto, devemos pensar o seguinte: imagina você se todo mundo da igreja fosse se humilhar todo dia. O culto ia ser um chororô, né? Tipo um velório. Ia ser todo mundo chorando, não ia ter papel que desce, porque ia todo mundo ficar assim no plano o tempo todo. Então, quando lemos esse texto, nós devemos nos perguntar: quando se humilhar? Vamos observar o seguinte: a palavra de Deus diz: a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Não devemos andar tristes, porque a palavra de Deus nos ordena, é um mandamento: regozijai-vos sempre, alegrai-vos. Alegrai-vos do Senhor, é um mandamento de Deus. Se alegrar é um mandamento, se a alegria do Senhor é a nossa força, então quando devemos nos humilhar? O texto de Tiago que nós lemos, ele nos mostra algumas coisas para nós entendermos quando nós devemos nos humilhar. Amém? Se você não abriu, ou se você estiver aberto aí, acompanhe a leitura aí. Tiago capítulo 4. Nós vamos ver algumas coisas para entendermos quando nós devemos nos humilhar. Amém? Eu vou ler do capítulo 4, do versículo 1 ao 10, mas nós vamos ler pausadamente. Amém? Primeiro, quando devemos nos humilhar? Quando estivermos batalhando contra o nosso próximo. Tiago capítulo 4, versículo 1 diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Irmãos, quando devemos nos humilhar? Quando estivermos batalhando contra o nosso próximo. O texto aqui nos mostra que o que nos leva a brigarmos uns com os outros são as nossas vontades, são os nossos prazeres, quando queremos as coisas do nosso jeito. Então, no momento que você vê que você está tendo muito atrito com os seus irmãos da igreja, no momento que você vê que você está tendo atrito com muitas pessoas, você precisa se humilhar. Porque você está querendo muitas coisas do seu jeito. Porque você está guerreando contra as pessoas, não porque você é bom, não porque você é justo, mas porque você está deixando com que as suas paixões, as suas vontades falem mais alto. Então, quando isso acontece, chegou o momento de se humilhar perante o Senhor. Versículos 2 e versículo 3 diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Quando devemos nos humilhar? Devemos nos humilhar quando priorizamos nossos prazeres a ponto de corromper até as nossas orações. Queridos, você sabia que você pode corromper a sua oração? Quem sabia disso? Levanta a mão. Quem não sabia? Você sabia que você pode corromper a sua oração? E como você pode corromper a sua oração? Quando você ora buscando coisas para o seu próprio deleite.
quando a sua oração ela é egoísta, quando a sua oração é centrada no seu ego. Queridos, vemos que muitas vezes somos movidos pela cobiça e pela inveja. E por isso nós oramos de maneira egoísta. E por isso nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Para que Deus ele nos ensine a orarmos pelas motivações corretas. Quantas vezes ao orar, nós oramos e falamos assim, mas Deus ele não me ouve, mas Deus ele não responde. Será porque nós não estamos orando de maneira egoísta? Será porque nós não estamos orando porque estamos cobiçando coisas demais? Será porque a inveja ela já não dominou o nosso coração? No momento que o egoísmo ele assumir o nosso coração, nós devemos nos humilhar perante o Senhor. Versículo 4 e 5. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade comum é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Quando nós devemos nos humilhar? Quando nos tornamos amigo do mundo. O que a Bíblia diz? Que a amizade comum é inimizade contra Deus. Se você se faz amigo do mundo, você precisa se humilhar. Você precisa se humilhar perante o Senhor. Porque quanto mais apegados estamos a este mundo, mais inimigos de Deus nós nos tornamos. Quando o mundo começa a fazer parte da nossa vida, quando tentamos trazer o mundo para dentro da igreja, por quê? Porque nós não nos conformamos mais com os cultos. Porque orar é chato, porque ler a Bíblia é chato, então precisamos de alguma coisa a mais para nos sentirmos parte desse mundo. Queridos, precisamos nos humilhar porque estamos nos tornando inimigos de Deus. Está dando para entender? Versículos 6 e 7. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Quando devemos nos humilhar? Quando reconhecemos que só vencemos o inimigo se nós nos sujeitarmos a Deus. Irmãos, hoje de manhã a Dani ela fez um comentário, ela leu algo e ela disse o seguinte. Ela leu, eu não lembro da onde ela estava lendo, mas ela leu mais ou menos assim. Algo que falava mais ou menos assim, que nós não devemos brincar com o diabo. E existem muitas pessoas que estão brincando com o diabo. Mas o diabo ele é um ser poderoso, ele é um ser espiritual. E nós não devemos brincar com ele, porque nem o arcanjo Miguel, quando foi disputar a respeito do corpo de Moisés, ousou dizer palavras injuriosas, palavras que ofendessem a Satanás. Antes ele disse: o Senhor te repreenda. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, em momento algum ele falou assim: sai daqui, Chico Tripa, cabeça rachada, como o povo diz. Não, ele não brincou, ele não zombou. Tem muita gente que faz isso. Ele não tentou colocar o diabo numa garrafa. Negativo, né, irmão? Não tentou. Ele não tentou amarrar também. A palavra de Deus diz que quando Jesus ele resiste ao diabo com muita reverência, com muito respeito, quando Satanás ele diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus ele diz o quê?
Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que Ele dará ordens aos seus anjos para que não tropeces em nenhuma pedra. Está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Se tu és o Filho de Deus, ele olha para Jesus e diz, se prostrado me adorares, eu te darei todo esse reino que foi concedido a mim. Está escrito, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Glória a Deus. Você vê que Jesus ele não brinca com o inimigo? Você vê que Jesus ele não faz entrevista com o diabo? Ele não tenta colocar ele numa garrafa. Ele respeita o adversário. Porque no momento que nós não respeitamos o adversário, é o momento que nós perdemos a batalha. Então, quando nós devemos nos humilhar? Quando reconhecemos que sozinho nós não podemos com o inimigo. Nós não podemos com o diabo sozinho. Não podemos. Então, no momento que Satanás se levantar para caluniar você, no momento que o inimigo se levantar para derrubar você, no momento que o inimigo se levantar para lançar contra você dardos inflamados, setas malignas, reconheça, você não pode contra ele. E é por isso que a palavra de Deus diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Porque o momento de nos sujeitarmos a Deus é o momento que reconhecemos que precisamos dele para vencermos as batalhas. Aleluia. Precisamos dele para vencermos o inimigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus nos diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Oh, glória. Não diz, se fortaleça por você me vai lá malhar. Vai lá fazer flexão para você lutar contra o diabo, não. Fortalecei-vos aonde? No Senhor. E na força de quem? Na força do seu poder, do poder do Senhor. E revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Cingi os vossos ombros com toda a verdade. Coloque em você a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito. Nada é seu, Glória a tudo Deus. dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Tudo vem dele, a armadura é dele, se revestir dele. Então você precisa se humilhar para quê? Para que Deus ele proteja você, para que você consiga resistir ao inimigo. Amém? Amém. Não posso me empolgar, não, senão acabou hoje. Versículo 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Versículo 8 tem 3 pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro é esse. Quando devemos nos humilhar perante o Senhor? Quando verdadeiramente quisermos nos voltar para Deus. Você precisa se humilhar perante Deus quando você quiser verdadeiramente se voltar para Ele. Entenda uma coisa, Deus é Senhor, nós somos os servos. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Queridos, Deus é Criador, é soberano. Deus é tudo. E Deus é um ser santo. A palavra de Deus diz que Deus ele é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o pecado. O povo de Israel, no deserto, quando Moisés foi subir ao monte que Deus ia dar a lei a ele, Deus falou para Moisés, fala para que o povo não se aproxime. Porque se o povo tentar subir o monte, eles serão consumidos. E o povo temeu. Por quê? Porque Deus é santo. Então por que você precisa se humilhar?
Você precisa se humilhar porque Deus é santo. Você quer verdadeiramente se achegar diante de Deus, querido? Se humilhe diante dele. Tem gente dentro da igreja hoje que tem uma atitude arrogante e diz assim: se Deus ele agir na minha vida, eu sirvo a Ele. Se Deus fizer um milagre que eu estou pedindo, eu vou ir à igreja. Irmãos, morre e vai para o inferno. Deus ele não precisa de você. Se for para termos atitude de arrogância, que a gente morra e vá para o inferno. Como nós falamos na bênção, que aquele que não ama ao Senhor Jesus seja anátema, seja maldito, é isso que significa anátema. Que aquele que tem atitude arrogante diante do Senhor e quer permanecer na arrogância, seja anátema. Porque se nós queremos verdadeiramente servir a Deus, nós precisamos se humilhar diante dele. Aleluia. Lembra daquela música que diz assim: eu me humilharei. Nós viemos nos humilhar. Nós viemos nos humilhar. Amém? Versículo 8 ainda diz assim: pecadores, limpem as mãos. Por que devemos nos humilhar? Quando devemos nos humilhar? Quando percebermos o quanto somos pecadores. Você é pecador? Você reconhece que você é pecador, então por isso você precisa se humilhar diante de Deus. Irmão, só se humilha diante de Deus quem sabe que é pecador. Porque quem não se acha pecador não vai se humilhar. Quando você não se acha pecador, você vai ajoelhar. Você vai fechar os seus olhos, você vai orar e vai falar assim: glória a mim, louvado seja eu. Porque para se humilhar perante Deus, precisamos reconhecer que somos pecadores. Amém? Amém. Versículo 8 continua: e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Quando devemos nos humilhar? Quando formos instáveis diante de Deus. Algumas versões está escrito assim, fala sobre uma pessoa, as pessoas que têm um ânimo dobre. O que é ter um ânimo dobre? Ter um ânimo dobre é ser instável, é ser inconstante, é ter uma mente dividida. Então devemos nos humilhar diante de Deus quando a nossa mente está dividida entre servir a Deus ou servir ao mundo. Devemos nos humilhar perante o Senhor quando a nossa mente está dividida. Eu faço a vontade de Deus ou eu faço a minha vontade? Eu preciso me humilhar diante do Senhor quando eu não consigo ser constante, quando eu sou instável, quando eu sou levado por todo o vento de doutrina, quando qualquer dor de cabeça, qualquer problema me afasta da presença de Deus. A instabilidade é um sinal de que nós precisamos nos achegar diante de Deus. Amém? Amém. Versículos 9 e 10. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, quando nós devemos nos humilhar perante Deus? Quando quisermos ser exaltados pelo Senhor. Amados, nós não devemos buscar a glória dos homens. E nem devemos buscar sermos reconhecidos pelos homens. Mas devemos buscar sermos reconhecidos pelo Senhor. Devemos buscar ser exaltados pelo Senhor. Então que nós venhamos nos humilhar perante Ele. Que nós venhamos rasgar o nosso coração diante dEle. Amém? Amém. Irmãos, eu gostaria de concluir essa mensagem falando a você alguns motivos do porquê você deve se humilhar perante o Senhor. Amém? Eu vou ser rápido. Por que você deve se humilhar perante Deus? Você deve se humilhar perante Deus primeiro, por quê? A palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz: humilhar. E por isso devia ser motivo suficiente
suficiente para a gente se humilhar diante de Deus. Louvado seja Deus. Isso devia ser um motivo suficiente para nós rasgarmos o nosso coração diante do Senhor. Segundo, nós devemos nos humilhar porque Deus é quem Ele é. Deus é Deus. Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele é Santo e várias outras coisas mais. Ou seja, isso nos mostra que Deus, queridos, não tem obrigação nenhuma conosco. Você já reparou que às vezes a gente faz uma oração, tem várias músicas que dizem assim: Deus, Tua palavra diz que Tu és fiel a mim. Já viu aquela música? Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel a mim. Deus é fiel a você? Não, Deus ele não é fiel a você. Deus ele é fiel à palavra dele. A palavra de Deus diz: se nós o negarmos, Ele nos negará. Mas se você for infiel, Deus ele não pode negar-se a si mesmo. Por isso Ele não pode ser infiel. Ele é fiel à palavra dele. Se Ele disse, Ele cumpre. Por causa de você, não, por causa dele. Louvado seja Deus. Ele te ama. Mas Ele não vai contra a palavra dele para massagear o nosso ego. Amém? Não quero te entristecer não, meu querido. Não quero que você saia daqui. Nossa, eu achava tanto que Deus era fiel a mim. Deus ele me prometeu uma casa. Deus me prometeu um carro. Deus ele me prometeu que Ele ia me dar um marido lá de Brusque. Queridos, a verdade... Vamos entender, né? A verdade é que Deus, Ele é fiel à palavra dele. Se Ele disse, Ele cumpre. Deus, Ele te prometeu, sabe o quê? Humilhar-vos perante o Senhor, porque se você se humilhar, Ele vai te exaltar. Deus, Ele te prometeu, sabe o quê? Bem-aventurados os que choram, porque quando você chora diante dele, Ele vai te consolar. Deus, Ele te prometeu, sabe o quê? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, acreditando em mim. Se não fosse assim, eu lhe diria que eu irei e prepararei lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. Jesus, Ele prometeu que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Jesus, Ele nos deu várias promessas em Sua palavra. E Ele vai cumprir. Então, queridos, no dia que chegar um profeta meia boca, sem vergonha diante de você, eis que eu te digo, eu falo assim, você vai estar vergonha nessa cara? Vigia, vai ler a Bíblia. Eu digo isso, Deus ele usa pessoas para falar conosco, Deus ele usa. Mas Deus ele não vai contra a palavra dele. Deus é fiel à palavra dele. Amém? Terceiro motivo, porque somos quem somos. Por que devemos nos humilhar diante de Deus? Porque somos quem somos. Você é pecador. O pecado ele nos afasta de Deus. A consciência disso deve nos mostrar o que realmente merecemos e por isso devemos nos humilhar perante Deus. Irmãos, eu e você merecemos o inferno, por isso nós devemos nos humilhar perante Deus. Falar, Senhor, eu me humilho porque eu quero ir para o céu. Eu me humilho porque eu amo ao Senhor, eu quero servir ao Senhor. Então me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda nas minhas limitações, me ajuda naquilo onde eu tenho dificuldade, Senhor. Devemos nos humilhar diante de Deus, porque é de Deus que vem a recompensa. Glória a Deus. Amém? Irmãos, eu gostaria muito de falar de maneira mais tranquila, mais paciência, mas o tempo ele não nos permite prolongarmos muito. Eu gostaria de encerrar essa mensagem te incentivando, falando a você, se humilhe perante o Senhor. Se humilhe. Não deixe com que o seu orgulho fale mais alto. Não deixe com que a sua vergonha fale mais alto. Não deixe com que as pessoas tenham mais poder na sua vida do que Deus. Se humilhe diante do Senhor. Amém?